Paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês aqui mais uma vez, para nós estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Bom, vocês sabem que nesse primeiro trimestre de 2025 estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com a nova roupagem ou com a nova aparência. Esse é o seu EBDcast. Não sai daí, voltamos já. Voltamos para a gente dar continuidade a esse trimestre tão abençoado de 2025, uma lição extraordinária. E cada lição que passa é um aprendizado a mais que a gente acumula para estar crescendo no reino de Deus. A lição de número 3, essa lição que vamos estudar hoje, a encarnação do Verbo, dia 19 de janeiro de 2025. Então, o tema da nossa lição é essa, a encarnação do Verbo. Nosso texto áureo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1 e o verso 14. Verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. Nossa leitura diária da segunda-feira, Lucas capítulo 2, verso 40 e 52. O desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Terça-feira, Romanos 1 e 3. O Filho de Deus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Quarta-feira, Romanos 8 e 3. Deus enviou seu Filho em semelhança de carne. Quinta-feira, Filipenses 2, 5 a 8. Jesus se fez semelhante aos homens. Sexta-feira, 1 Timóteo 3 e 16. O próprio Deus se manifestou em carne. E sábado, Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Leitura bíblica em classe, 1 de João, capítulo 1, verso de 1 a 3. Depois, capítulo 4, verso de 1 a 3. E depois, 2 João 7. A nossa leitura diz mesmo assim, 1 João 1 e 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Verso 2. Porque a vida foi manifestada, e nós o vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. O que vimos e ouvimos, isso o anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Verso 2. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvisse que há de vir, e esse que já está no mundo. 2 João, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O objetivo da nossa lição, primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e a deidade de Cristo se revelam atualmente. Nossa palavra-chave é docetismo. Nosso primeiro ponto da lição, heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo, de Jesus. E terceiro, como essas heresias se revelam hoje. E por fim, a conclusão. Esse é o corpo
da nossa lição que vamos estar estudando hoje. Antes de a gente começar, o professor já está aqui na bancada. Deixa eu mandar um momento de saudação aqui, rapidinho aqui, para eu não esquecer, eu ver se fiz até algumas anotações aqui. Primeiro, nosso evangelista Cid Clay Moura, toda a sua família aí, que Deus possa estar abençoando a cada dia mais. Também as dirigentes do ciclo de oração da área 47, né? Nossas irmãs Rosálias, as dirigentes aí do ciclo de oração aí, congregação Polo, na Torre. Também queria mandar um abraço especial aqui, uma saudação para os seus 2 filhos, né, Daniel e Paulinho, e nosso presbítero Daniel. Também irmã Silvia, né, dirigente ali do ciclo de oração ali em Vila da Prata, e o seu esposo, presbítero Natanael Teixeira. Também uma saudação aqui para nossa irmã bem-vinda, dirigente do ciclo de oração ali, na congregação do Campo do Cacique, seu esposo, presbítero Atanildo Luiz. Deixa eu mandar também aqui uma saudação aqui também para a nossa dirigente ali do Círculo de Oração ali, da congregação de Caxangá Zumbi, nossa irmã Michele Mendes, com toda a sua família, seu presbítero, seu esposo e presbítero, a irmã Elinaldo Joaquim, seus filhos, e também a sua vice-dirigente ali, a irmã Verônica, e todo o corpo ali que faz ali a direção do Círculo de Oração em Caxangá Zumbi. Também deixa eu mandar aqui um abraço aqui também, uma saudação também para a nossa irmã Adélia, né, que é a dirigente do Círculo de Oração ali na congregação de Mangueira Torre, qual é a congregação o nosso professor congrega. E também mandar um abraço também, uma saudação para o nosso presbítero, irmão Luciano Marinho, ali da congregação de Vila da Prata, e o nosso presbítero José Natalício, da congregação de Mangueira Torre. Professor, que lição extraordinária, né? Cada lição que vai se passando, o nível vai aumentando e a lição está com uma temática maravilhosa e é impossível negar, diante de tantos fatos, né, a corporeidade de Cristo. Né? Uma lição que vai falar a respeito disso, daqueles que negam, de fato, que o Messias veio e que o Messias veio em carne. Como é que a gente começa essa lição? Paz do Senhor, que o Senhor Jesus possa estar lhe abençoando e estamos prontos aí para essa aula de hoje, a encarnação do Verbo. Amém, Jefferson. A paz do Senhor a todos. Uma satisfação mais uma vez estar aqui, participando mais uma vez desse canal, para estarmos aqui dialogando, conversando um pouco sobre a palavra de Deus. E sem dúvida, é um tema importantíssimo, é uma das principais doutrinas, né, do cristianismo, é uma das principais doutrinas da palavra de Deus, que é a encarnação do Verbo. Certamente, um dos maiores inimigos do professor nesse trimestre será o tempo, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Então, verdade. O professor terá que enxugar, ou tentar, né, resumir o máximo possível o conteúdo, ser bastante objetivo, não perder tempo com conversas transversais ou contar uma experiência ou outra. Eu sei que existe ocasião que pede para que o professor conte uma experiência pessoal dele, e isso vem agregar no conteúdo da lição, mas como esses temas são bastante técnicos, precisará que o professor seja mais contundente no sentido objetivo, de né? objetivo, de poder dar conta de toda a demanda do conteúdo, que é vasto e o tempo é pequeno, é pouco. Pequeno. Mas quando a gente olha para essa lição, com esse tema, a encarnação do Verbo, como falei anteriormente, é uma das doutrinas principais da Sagrada Escritura. Isso porque aqui também está em jogo a nossa salvação, porque afinal de contas, se Jesus não viesse em carne, não tivesse tomado uma forma humana, um corpo humano, nós não teríamos sido salvos, porque a crucificação não havia acontecido, e a morte também não, e a ressurreição também não, porque ele não havia morrido. Então, se as visões desses vários segmentos religiosos que nós iremos tratar daqui para frente do nosso diálogo aqui, fosse de fato verdadeiro, então estaria afirmando aquilo que Paulo havia dito: se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, a nossa salvação seria vã, a nossa fé seria vã. Então,
aqui repousa a nossa esperança de salvação, né? Na encarnação do Verbo, na encarnação de Jesus. Quando Jesus veio, então se tabernaculou-se num corpo humano e automaticamente tomou a forma de homem e habitou entre nós. Não por acaso, Isaías, profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus, disse que ele se chamaria do Emanuel, o Deus conosco. Então, para que ele pudesse ser o Deus conosco, era necessário que ele tomasse uma forma humana para então habitar entre nós. Aí repousa a nossa esperança de salvação e redenção, porque Jesus veio, porque nenhum outro homem poderia substituir Jesus, né? Nenhuma outra pessoa poderia substituir Jesus. Por quê? Porque Deus havia olhado lá do céu para aqui, para a terra, e não viu nenhum justo sequer que pudesse morrer e nos resgatar dos nossos pecados. Só Jesus poderia fazê-lo. É aquilo que o senhor comentou um pouco na outra lição, né? Nenhum sacrifício, nenhum cerimonial, nada disso seria suficiente, né? Tudo era sombra que apontava para o Cristo, e era preciso o Cristo vir em pessoa, em carne, para poder resolver toda a situação. E olha que a gente tivemos muitos homens de Deus, né? Profetas, patriarcas, mas nenhum deles era suficiente, porque não havia justiça em nenhum deles. Na verdade, a justiça no sentido que não era livre de pecado, porque todos saíram de Adão, e de Adão para cá não tinha nenhum. Todos pecaram, né? Destituídos estavam da graça de Deus. Por um homem entrou o pecado. Era necessário que por um outro homem esse pecado fosse retirado da humanidade. Então, nada mais justo que, se pelo homem entrou o pecado, era necessário que, através de um outro homem, esse segundo Adão, nesse caso Jesus, viesse em forma humana para então poder retirar esse pecado. Então, é importante, e eu acho interessante que o comentarista segue uma linha interessante aqui, sobretudo no livro de apoio, né? Que nós já apresentamos ele aqui algumas vezes nos 2 primeiros episódios que gravamos aqui, que os irmãos, se quiserem estar acompanhando para assistir, retomar, assistir, fazer reflexão, é importante. O interessante é que ele diz assim, fazendo uso daquela passagem que Jesus uma vez estava com seus discípulos, perguntou aos seus discípulos, quem dizem ser o filho do homem? Né? Aí os discípulos começaram a responder, dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas, não é? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, tu és Jesus, o Filho de Deus. Aí, o Cristo, o Filho de Deus, né? Aí Jesus olha para Pedro e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, e não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, senão meu Pai que está no céu. Isso significa dizer que não há como reconhecer Jesus como Filho de Deus se antes não houver uma manifestação ou uma revelação do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo. Se nós reconhecemos Jesus enquanto Filho de Deus, é porque o Espírito Santo é que atua em nossa mente, em nosso coração, para reconhecermos. Ou seja, é através da revelação do Espírito Santo que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias enviado por Deus. Então, não por acaso Jesus faz essa indagação, porque ele queria de fato saber aquilo, embora ele já soubesse, né, para sua onisciência, mas queria saber a opinião dos discípulos acerca dele próprio. Né? Já visto que os discípulos ainda estavam com certa dúvida se de fato Jesus era o Messias enviado por Deus ou não. Diante disso, a lição que estamos estudando, que é a encarnação do Verbo, a igreja do primeiro século encontrou algum desafio sobre
a compreensão dessa doutrina da encarnação do Verbo, né? Da encarnação, da humanização de Jesus. E o grande desafio desse período, a gente pode dizer assim, foi o gnosticismo. Então, o gnosticismo é uma teoria e uma interpretação religiosa e filosófica que pairou sobre o primeiro século, durante, aliás, os 3 primeiros séculos da Igreja, né? Então, século I, século II e século III, e só a partir do século III é que foi caindo em desuso. Mas não significa dizer que ele sumiu, tanto é que ele está surgindo agora. Essas antigas heresias estão se apresentando hoje com uma outra roupagem, com uma outra aparência, né? É o tema da lição, e o gnosticismo também não foge dessa regra. Então, para que a gente possa começar aqui a nossa análise sobre o que de fato foi esse gnosticismo e por que influenciou tanto naquela época, né, esses 3 primeiros séculos da igreja, da história da igreja, porque o gnosticismo encontrou tanto espaço, não é, dentro, inclusive, da igreja do primeiro século. O que fez com que ele encontrasse tanto espaço dentro da igreja? A primeira coisa que a gente tem que entender é que havia muitas pessoas que viviam no paganismo, e essas pessoas haviam se convertido a Jesus, ao Evangelho, através da pregação apostólica dos apóstolos, e no decorrer da conversão, e como nós falávamos no vídeo passado, muitos gentios haviam se convertido ao Evangelho e estava entrando dentro da igreja, mas muitas dessas pessoas, não só gentios como também judeus, a gente vai ver também que havia um gnosticismo judaico, isso, e a gente vai ver já como isso aconteceu. Essas pessoas começaram a agregar-se dentro da igreja. E muitas dessas pessoas estavam trazendo doutrinas pagãs para dentro da igreja, ou seja, não conseguiram se desvencilhar daqueles falsos ensinamentos que haviam aprendido quando estava fora da igreja. E esse movimento, que é o gnosticismo, estava tomando espaço e vez. Então, quando a gente olha para o gnosticismo, essa doutrina, que é uma doutrina que colocava em xeque a deidade de Jesus, que negava que Jesus havia vindo em carne, em corpo. Então, isso fez com que, inclusive, o próprio apóstolo João começasse o seu evangelho com a defesa da deidade de Jesus. E não só com a deidade de Jesus, como também ele defende essa humanização de Jesus. Não por acaso, João, no prólogo, né, no evangelho que ele escreveu, é importante dizer que o evangelho não é de João, mas é de Jesus, mas que foi escrito por João. E João deixa muito claro para a gente, porque João, diferente de Mateus, João diferente de Marcos e de Lucas, que são denominados evangelhos sinóticos, que segue ali uma visão conjunta, é isso que significa a palavra sinótico, uma visão conjunta. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas começa a história de Jesus, ou começa a escrever os evangelhos, que levam o nome deles, com a genealogia de Jesus. Com uma diferença aqui, com uma informação a mais ou outra, mas a rigor eles começam com a genealogia de Jesus. Só que João não. Por quê? Porque João tem a emergência, a urgência de dizer que Jesus veio em corpo, que o Verbo se fez carne, em resposta, inclusive, aos gnósticos. Por causa desse grupo, né? Por causa do grupo que estava, então, tomando espaço. Essa filosofia estava tomando cada vez mais espaço dentro da igreja, e havia líderes da igreja, inclusive, que estava tendo adesão a esse movimento. E isso estava colocando em xeque uma das principais doutrinas bíblicas sobre a encarnação do Verbo. Aí o que João diz aqui, capítulo 1 de João, o evangelho escrito de João, por João, né? E versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, referindo aqui a João Batista, e este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Veja, João automaticamente escreve o prólogo, que é a apresentação do Evangelho que ele faz, já defendendo que Jesus era o Verbo, no princípio era o Verbo aqui é Logos, no sentido da palavra, né? João faz uso do termo Logos aqui, resgatando o discurso que um filósofo chamado Filo havia feito. Filo de Alexandria, Filo era um judeu helenizado e já havia usado o termo Logos para denotar a divindade. Mas, diferente de Filo, aqui, João não toma Jesus apenas num aspecto do discurso, porque Logos aqui, que é a palavra, que é o verbo, era usado naquela época, sobretudo pelos gregos, como sentido, uma conotação do discurso. Mas João aqui não está tratando do discurso. Ele não está dizendo que Jesus é o discurso de Deus. Não. Ele está dizendo que Jesus é a pessoa, é o Deus humanizado. Então, o termo usado aqui também é esquernese, né? Que significa tabernacular-se, ou em outras palavras, assumir um tabernáculo humano e habitou entre os homens. Então, o que acontece aqui é a hipostase. Afinal de contas, a hipostase é uma das palavras que o comentarista usa aqui, e a gente vai trabalhar um pouco mais lá na frente, mas a hipostase, ou essa união hipostática, né, que é a união nada mais é do que as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em um único ser, que é Jesus. Então, essa união hipostática acontece aqui, quando o Verbo se faz carne e habita entre nós. E eu acho extraordinário a urgência e o detalhe que João nos dá, porque ele diz assim no versículo 2, aqui ainda do Evangelho escrito por ele: ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João está dizendo, em outras palavras, ele não só estava no princípio das coisas, quando Deus criou lá todas as coisas, organizou todas as coisas lá no Gênesis, né? A palavra que ele usa lá é Bereshit, né? Que é no início de todas as coisas, no início de tudo, mas ele não só está dizendo que Jesus estava lá no início de todas as coisas, ele está dizendo que ele é o arquê, ou seja, ele é o início de todas as coisas. Ele não só estava no início, como ele próprio é o início de todas as coisas. E o próprio João vai dizer que nada foi feito sem ele. Não, ou seja, ele é a condição sine qua non, ou seja, a razão pela qual não se pode existir de todas as coisas. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele se humanizou, que ele é o Verbo de Deus, é o próprio Deus humanizado, que tomou um tabernáculo humano, e não apenas isso, ele estava lá no início de todas as coisas, e não só apenas estava no início de todas as coisas,
que ele é o princípio da criação de todas as coisas. E tudo que existiu ou vier a existir, só existiram por intermédio dele, porque ele é a condição sine qua non de todas as coisas. Então João tem essa emergência para dizer que ele também é a luz do mundo, e não só isso. Ele veio, o verbo estava no mundo, ele é muito categórico em dizer que ele estava no mundo, ou seja, ele se humanizou mesmo, e se humanizando, ele estava no mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui no capítulo 1, versículo 10, quando ele afirma essa verdade categórica para a gente. Jesus se humanizou, tomou o tabernáculo humano e habitou entre nós, e nós podemos dizer que ele é sim o Emanuel, o Deus conosco, se cumprindo então a profecia que o profeta Isaías havia feito acerca do Messias. Se cumpriu aqui, quando o verbo então se humanizou. É importante a gente dizer que quando João escreve esse evangelho, quando ele escreve também as 3 epístolas, de primeira, segunda e terceira epístola, e também um livro de Apocalipse, que é da autoria de João, foi num momento aproximadamente na década de 90 do primeiro século, ou seja, já estava terminando o primeiro século já estava chegando ao seu final. E foi nesse momento, inclusive, como falávamos antes, que o gnosticismo estava encontrando espaço dentro da igreja e colocando em xeque, então, essa doutrina da Sagrada Escritura, que era a encarnação do Verbo. Então, João automaticamente começa a defender, a partir do prólogo, essa deidade de Cristo. Se Marcos, João ou Mateus, Lucas e Marcos, ou Mateus, Marcos e Lucas, defendem os aspectos exteriores de Cristo, o aspecto físico de Cristo, no sentido mais humano, João está trabalhando, tanto aqui no Evangelho como nas suas epístolas no Apocalipse, o aspecto interior de Cristo, no que corresponde demonstrar que Jesus é Deus. Então, o propósito de João é mostrar que Jesus é Deus, e é o Deus humanizado, é um Deus encarnado, é o Deus que está conosco, é o Deus que se despojou da sua glória, usando já a palavra aqui, os termos que Paulo usa em Filipenses, se despojou da sua glória para tomar forma humana, mas nem por isso deixou de ser Deus. Por isso a união hipostática, né? A união das duas naturezas. Jesus se torna homem, mas não deixa de ser divino. Ele se despoja de sua glória, mas não se despoja de ser Deus. Ele é Deus humanizado. É importante a gente começar com essas observações. Ele passou, interessante, ele sofreu as mesmas paixões que qualquer outro ser humano, mas não cedeu a nenhuma delas, né? Professor, o senhor estava falando aí, e quando a gente pega os 4 evangelhos, é interessante porque a gente tem João, né, que é o discípulo amado, né? A gente tem Mateus, que foi um dos discípulos também. A gente tem João Marcos, que embora não tenha sido discípulo de Jesus, mas João Marcos é aquele que os seus pais, né, sua mãe, seus pais, foi quem cedeu a casa onde se deu a nomenclatura do cenáculo, e foi inclusive até onde fez a última Santa Ceia, na casa de João Marcos, né, segundo os estudos. Então, quando a gente pega João, tem muita base para falar porque viveu com o Messias, com Cristo, esse verbo encarnado. Mateus também foi discípulo, tem a veracidade também, né, comprova a respeito de Cristo. João Marcos, mesmo não sendo discípulo, mas ele, segundo os estudiosos, ele era ali um adolescente, por aí, vamos dizer, e ele viu esse Cristo também. Apesar dele não ter andado com Cristo, não ter sido discípulo de Cristo, mas ele via toda a movimentação que tinha dentro da sua casa a respeito do Messias, né, que sempre
se tinha algo no cenáculo a respeito do Messias. E Jesus passava lá, né, com os discípulos, inclusive a última Santa Ceia. E Lucas, quando a gente vê Lucas é interessante, porque Lucas não andou com o Cristo, mas a pesquisa de Lucas foi tão minuciosa que era impossível ele negar o Verbo encarnado, porque ele pesquisou, fez uma pesquisa muito profunda, inclusive com o amado Teófilo, né? E era impossível Lucas negar que o Cristo existiu quando ele fez essa pesquisa. Então, o que eu estou querendo trazer é justamente isso, que a gente pega os 4 evangelhos e todos eles, né, como o senhor falou no início, claro que cada um de um ponto de vista diferente, mas o ponto central de tudo é sempre na pessoa de Jesus Cristo. É sempre dando, confirmando, na verdade, a existência do Deus encarnado, do Verbo que se fez carne. Então eu achei interessante essa questão, porque mesmo Lucas, e eu acho que eu achei mais interessante foi o Lucas, porque Lucas mesmo não vendo o Cristo, mas na pesquisa que ele fez, era impossível negar, porque batia. Toda a pesquisa que ele fez, com um, com o outro, e ele pesquisou com muita gente da alta, né? E Lucas tinha pelo conhecimento que ele tinha, que ele era doutor também, né, professor? Pelo conhecimento que ele tinha. Então, na pesquisa que ele fez, ficava impossível também ele negar a respeito do Cristo. É verdade. Além do fato da revelação, né? Então, da revelação, sim. Tanto Lucas quanto todos os outros escritores bíblicos receberam a revelação e a inspiração divina do Espírito Santo. E a pesquisa, que é a forma que a gente diz, né? Uma prova material, né? A prova material, busca, né? Que é a busca, o estudo das fontes, fez com que dava Lucas mais veracidade ainda. Então, escrevesse os 2 livros, né? O Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Então, além dessa, vamos dizer, dessa veracidade, né, dos escritores sagrados, e eu acho importante um relato que João faz aqui na primeira epístola, que é um dos textos da leitura bíblica em classe, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3, que fala desse relato testemunhal de João. Né? João começa a dizer assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. Primeiro ele diz, vimos com nossos olhos. O que temos contemplado e nossas mãos tocaram na palavra. Então, na palavra da vida, né? Primeiro ele vê, e vê com os próprios olhos. Isso. E não só viu, como também contemplou, e não só contemplou, como também tocou com a sua própria mão, né? Na palavra da vida, e essa palavra da vida aqui é a mesma referência que ele faz lá em capítulo 1, versículo 1, que é o verbo, né? Que é o Logos de Deus. Aí o versículo 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então veja, o que é que João está dizendo aqui? Está dizendo em linhas gerais. Ele está dizendo, eu falo porque eu vi. Isso. Eu falo porque eu toquei nele. Ele podia dizer, eu falo porque eu encostei o meu rosto e minha cabeça no seu peito e ouvi o seu coração bater. Então não há melhor testemunha, além de João, como os outros apóstolos, porque João disse, eu toquei nele, eu vi ele, não só toquei, eu reclinei a minha cabeça no seu peito e ouvi as batidas do seu coração, não é? Então, João é uma das grandes testemunhas de que Jesus, de fato, era a encarnação do Verbo. E por isso que ele tem tanta urgência em defender isso, dizer que Jesus é sim o Verbo encarnado. E como falávamos no início, não há como reconhecer a encarnação do Verbo só com a mente humana. Precisa de uma atuação do Espírito Santo para isso. E o próprio João nos deixa isso claro. Quando aqui o capítulo 4 do
Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creeis em todo o Espírito, mas provai que o Espírito são de Deus. Porque há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, porque esses falsos profetas eram aqueles que inclusive estavam negando a deidade de Cristo e a humanização do Verbo, né? A encarnação do Verbo. Aí o versículo 2 diz assim: Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque é só através do Espírito Santo que nos faz compreender que Jesus veio em carne, que Jesus se humanizou. Versículo 3. Todo espírito que nega ou que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Então veja, todos aqueles que negam que Jesus veio em carne é porque há uma atuação do maligno sobre a vida dessas pessoas e sobre esses grupos de segmentos filosófico e religioso, que estavam negando a encarnação de Jesus. Aí entra então especificamente a doutrina do gnosticismo. O nome gnosticismo, que vem de gnose, significa conhecimento. Isso. Né? Então, esses homens, essas pessoas ensinavam que um espírito encarnado, na realidade, encarnava na matéria, que precisava de um conhecimento para saber como chegar a tal situação. Então, o que significa dizer? Que esse espírito precisava de uma gnose, ou seja, de um conhecimento, para saber como ele chegou naquele estado de matéria, ou tomou aquele estado de matéria. Isso é tão interessante, porque como poderia ele escapar daquela situação? Porque qual é a ideia de tomar conhecimento? Porque ele queria tomar conhecimento? Porque ele queria escapar, o espírito queria escapar daquela condição de matéria. Por quê? Para o gnosticismo, toda matéria é mal. Então, matéria, para o gnosticismo, é igual a mal, a coisa ruim. E espírito é bom. Por isso que eles negavam que Jesus veio em carne, porque se Jesus é bom, ele não poderia ter tomado uma forma humana, um corpo humano, um corpo material, porque toda a matéria é má. E se Jesus tivesse tomado, então, esse corpo material, ele seria mau, ele não seria, então, um Salvador. Que vai de encontro. Isso. Tudo aquilo que João está dizendo aqui, porque João está dizendo que ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, foi necessário que o Verbo se fizesse carne. Veja o que Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo 2, para asseverar ainda mais o que estamos tratando nesse momento. Capítulo 2, aos Filipenses, que é aquele texto clássico, né, que nós fazemos uso justamente para justificar essa humanização de Jesus, além daquilo que João já havia descrito para a gente. Capítulo 2, versículos 5 a 8, né, dos Filipenses, Paulo escrevendo à igreja de Filipos, e ele deixa uma coisa bem clara aqui para a gente. A partir do versículo 5, ele diz assim: Entende-vos e tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituído em forma de Deus, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome, que está acima de todo o nome, para que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então,
Paulo deixa muito claro aqui, Paulo não deixa dúvidas de que Jesus se humanizou, sendo Deus, não quis se usurpar, tomar o lugar de Deus, mas antes se humilhou, se esvaziou, tomou uma forma de servo, ou seja, se humanizou, se absteve da sua glória e não da sua divindade, né? Então, reduziu-se a um corpo humano para que pudéssemos, então, obter a redenção e a salvação. E se Jesus não tivesse vindo em forma humana, não teria como nós obtermos a salvação. Veja o que Paulo escreve ainda a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Veja que coisa interessante que Paulo diz aqui a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo escrevendo a Timóteo deixa essa declaração muito clara para a gente. 3,16 de 1 Timóteo diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Muito bem, para asseverar aquilo que João estava salientando lá na sua primeira epístola, não só na primeira epístola, como lá no Evangelho escrito por João, e o Verbo havia feito carne, Paulo aqui em 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 16, diz o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, criado no mundo, ou crido no mundo, recebido na glória. Então, esse texto corrobora ainda mais no que concerne à encarnação do Verbo, indo de encontro tudo aquilo que o gnosticismo acreditava. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas várias ramificações e compreensão do gnosticismo que se espalhou por a igreja nesses 3 primeiros séculos da era cristã. O gnosticismo também tinha várias facetas, não era igual para todos, ele tinha várias facetas e a gente vai identificar e mencionar aqui as várias facetas e líderes dessa doutrina pagã, antibíblica e deletéria que colocava em xeque a encarnação do Verbo. Amém. Tá vendo? É um momento maravilhoso. Você vê só o primeiro bloco, a gente fica difícil parar porque o assunto é muito vasto, mas não sai daí e já já a gente volta para o segundo bloco. Voltamos, coisa boa. Voltamos para esse segundo bloco. E antes de a gente dar continuidade aqui nesse segundo bloco, deixa eu mandar aqui um abraço especial aí para Lucas Estevam, é o violonista aí de Vila da Prata, juntamente aí com o Miguel. Deus possa estar abençoando a vida de vocês aí. Deixa eu mandar também um abraço aqui, bem especial, para a dirigente do PROAT aí, da congregação de Vila da Prata, nossa irmã Nani. Deus possa estar abençoando sua vida. E também a nossa irmã Paula, que é a dirigente do conjunto aí também de Vila da Prata. Um abraço também e uma saudação. Professor, eu estava observando aqui também no livro de João, só que no capítulo 1 a gente tem 8 títulos divinos a respeito do Cristo. João aponta isso aqui no capítulo 1. Então, no capítulo 1 ele fala de Cristo como verbo, capítulo 1, verso 1. Verso 4, ele fala, ele fala Jesus é a vida. No verso 6, no verso 7, ele fala que Jesus é a luz. Verso 18, ele fala Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai e quem o revelou. Aí no verso 29, ele fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Verso, deixa eu pegar aqui, levantar aqui para ficar melhor. Verso 41, verso 41.
né? Ele fala aqui de Jesus como o Messias. Verso 49, o Filho de Deus, o Rei de Israel. E no verso 51, Jesus, o Filho do Homem. Então você vê só no primeiro capítulo de João, João dá esses 8 títulos a respeito da divindade de, de Jesus. Né? E aquilo que o senhor falou no primeiro bloco, é impossível pegar. E João tinha muita veracidade para falar, porque João é aquele apóstolo amado, né? Aquele apóstolo que esteve mais próximo do Messias. E aí o senhor vai dar continuidade aí, o senhor vai também, inclusive aí, professor, é um dos pontos também que está na lição, que é a respeito dos bionitas, né? Que também diz que é um grupo de judeus cristãos também, né? Então o senhor dê continuidade aí a gente nesse segundo bloco. Muito bem, queridos. É importante dizer que o gnosticismo tinha várias facetas, como a gente falou logo no outro bloco, e essas facetas, ou essas várias fases, foram ressignificando o gnosticismo. Por exemplo, o docentismo, que aparece aqui no primeiro ponto da lição, É a palavra-chave, né? que é a palavra-chave, é uma das ramificações do gnosticismo. Então, o docentismo é também gnosticismo, só que a partir de uma outra interpretação. Vale lembrar que cada grupo deles tinha um líder principal, né, que fez com que essas doutrinas fossem disseminadas, inclusive dentro da igreja. Havia cristãos que havia sido influenciado por essas doutrinas pagãs, e isso fez com que João, inclusive, escrevesse com tanta emergência essa defesa, essa apologia que faz dessa encarnação do Verbo. Então, nós temos aqui o docentismo. É importante a gente descrever que o docentismo vem de uma palavra grega dokel, que significa ter aparência, né? Isso porque a gente falou logo no início que o gnosticismo negava a humanização de Jesus, porque eles acreditam que a matéria é má, a matéria é ruim e o espírito é bom. Então, assim como o gnosticismo e o docentismo é uma ramificação do gnosticismo, então ele vai dizer que a matéria, vai compreender que a matéria é má e que o espírito é bom. E por isso que a palavra grega aqui para ele é a ter aparência, né? Aí esse docentismo fez parte ali, se disseminou na igreja do primeiro século. E segundo aqui a descrição do comentarista da lição, é uma das mais antigas heresias que surgiram na igreja do primeiro século, junto com o gnosticismo. O gnosticismo dá origem aos demais movimentos que negam a humanização de Jesus. Então, todo ramo filosófico, religioso, ou todo segmento que nega a humanização de Jesus tem um resquício nele do gnosticismo. Então, nem que seja na negação de Jesus como verbo ou qualquer outra doutrina bíblica, porque o docentismo não só nega a encarnação do verbo, como nega muitas outras doutrinas bíblicas. Mas como nós estamos nos atendo aqui à discussão da encarnação do verbo, então nós iremos restringir apenas nesse aspecto. Aí ele vai dizer aqui que os docetas ensinavam sobre Jesus. Aí esses eram seguidores desse falso ensino, né, que começaram a ter uma grande demanda e ensinava uma doutrina que era contrária à Sagrada Escritura, que inclusive negava que Jesus era Deus, negava que Jesus havia então sido humanizado. Discordando de tudo aquilo que a evidência bíblica havia descrito, porque ele vai dizer aqui que Jesus teve pais, né? José e Maria foram os pais de Jesus. Se Jesus não tivesse sido humanizado, então ele não teria pais. Então, Jesus vai ter pai. É uma prova que Jesus se humanizou, se tornou homem e teve pais. Claro que a atuação do nascimento de Jesus é uma atuação do Espírito Santo, né? Uma atuação divina. Coisas que eles também negam é a ação virginal de Jesus, o nascimento virginal de Jesus. Eles também negam. Só que
a Sagrada Escritura, sobretudo no Novo Testamento, declara com muitos detalhes, nos dá muitos detalhes, de que Jesus de fato era homem. Como eu disse, teve pai, mãe, teve primo e prima, foi acompanhado por muita gente, foi visto por muita gente. Simeão é um deles, Simeão, Ana também Zacarias. Zacarias e muitos outros. E fora que Jesus foram vistos por mais de 500 pessoas depois da sua morte e ressurreição. Porque Jesus passou ainda 40 dias depois da sua morte e ressurreição com os discípulos. Então, mais de 500 pessoas, aquelas multidões todas que foram curadas por Jesus, né, os enfermos, aquelas pessoas que foram libertas por Jesus. Então, é fato comprovado que Jesus de fato existiu. Jesus não é apenas Deus, que já só nesse aspecto já é grande coisa, já falava muito para nós, mas ele também é um personagem histórico. Existem várias evidências históricas, não só cristãs, mas extras cristãs, outras informações que Jesus de fato existiu como pessoa. Jesus foi um personagem histórico e existiu na Terra. Tanto é que o comentarista aqui diz que a própria Bíblia demonstra o lugar onde ele nasceu, em Belém da Judéia. Isso. Então, a escritura e a evidência histórica do lugar de onde nasceu, Tudo bate, né? bate. O lugar de nascimento, Belém de Judá, a época que ele nasceu, que foi no reinado de César, que na realidade é Tibério, aqui, né, Tibério César. Ele vai colocar aqui César Augusto, mas na realidade o primeiro nome é Tibério, que era o imperador romano. E também a Bíblia vai falar sobre o corpo físico de Jesus. Jesus nascia em graça, crescia em graça e em estatura. Então, tudo isso defende e de fato é uma evidência que Jesus veio como um homem, nasceu como um homem, viveu e foi tentado como homem, com uma grande diferença. Nunca pecou. Jesus nunca pecou, né? Então, dentro desse aspecto, dentro dessas várias ramificações do gnosticismo, nós temos um personagem que o autor da lição menciona aqui, que é o Cirinto. E o Cirinto, que também faz parte desse docentismo, negava o nascimento virginal de Jesus. Ele também foi contemporâneo de João, e ele é também natural de Éfeso. João, quando sai da ilha de Patmos, quando passou aquele período cativo na ilha de Patmos, ele sai e vai para a cidade de Éfeso, onde se torna inclusive pastor daquela igreja até a sua morte. Né? Então, Cirino é um contemporâneo de João. E quando Cirino estava disseminando essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, foi no momento que João estava escrevendo o Evangelho, escrevendo as 3 epístolas e o Apocalipse. Boa parte dos escritos de João foram realizados e feitos lá na cidade de Éfeso, onde ele era pastor. Então, Cirinto negava o nascimento de Jesus, o nascimento virginal de Jesus, e foi nesse momento então que João refuta automaticamente. Outro personagem importante, no sentido que estava disseminando esse falso ensinamento do docentismo e automaticamente do gnosticismo, era o Saturnino. E Saturnino foi um dos principais representantes do gnosticismo. Ciro, porque há também várias ramificações, esse é o docentismo Ciro, o gnosticismo Ciro, e também é o egípcio, que a gente trata dele, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Ele é pior do que Cirino, porque ele vai dizer que Jesus não havia sequer nascido e não havia corpo, não tinha um corpo. Jesus não tinha tomado uma forma corporal e foi simplesmente visto em uma forma humana e meio aparente, ou seja, a ideia daqui do conceito de ter uma aparência, né, que o docentismo defende. Então Jesus tinha uma aparência humana, mas corpo não tinha. E não tinha corpo porque também não havia nascido. Então ele negava o nascimento de Jesus e negava que Jesus tinha um corpo. Então o que Jesus tinha? Tinha uma aparência de corpo. Era um espírito que tinha uma aparência de corpo.
E isso vai de encontro de todas aquelas evidências. Esse aí provavelmente nem leu a lei nem os profetas, né? Não. Porque dizer que também Jesus não tinha nada, Só tinha uma só aparência. tinha uma aparência. Pior do que ele, e que teve muito mais, vamos dizer, influência, foi Marcião. E Marcião aqui é daquele docentismo que emana do Egito, né? Que daquela região do Egito que teve muita adesão, inclusive, às ideias de Marcião. E Marcião, que negava ser cristão verdadeiro, né? Ele negava verdadeiramente a humanização de Jesus, ele negava que Jesus veio quanto um homem, e também, assim como Saturnino, não acreditava que Jesus não tinha corpo, e também a opinião de Jesus acerca da sua aparência, aquela aparência que Saturnino defendia, era uma aparência etérea, ou seja, imaterial, do espírito. Né? Então, isso começou a tomar adesão, porque todos eles negavam que Jesus não tinha corpo, que se Jesus obtivesse um corpo material, ele então seria mau, porque a matéria para esse segmento é sinônimo de algo ruim, algo mau. Além disso, nós temos o Basilides, que negava também a crucificação de Jesus. Esse negava a crucificação de Jesus, dizia que Jesus não foi crucificado e que na realidade quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Simão Cirineu, que havia tomado, a multidão havia tomado ele no lugar de Jesus, né? E Simão Cirineu acabou se tornando uma transfiguração de Jesus e foi equivocadamente crucificado no lugar de Jesus. E o povo, que ele chama aqui de populacho, tomou Simão por Jesus. Então, assim, Jesus apenas presenciou a crucificação de Simão, o seu suposto, então, sósia. Jesus teve dublê agora, né? Teve um dublê. Então, veja, eles, nenhum desse movimento, acreditam que Jesus veio em carne. E por isso, todos os ensinamentos desse grupo, que é uma ramificação do gnosticismo, com suas várias facetas, negam essa doutrina bíblica e por isso a gente pode considerar todos esses falsos ensinamentos como ensinamentos ou doutrina de demônios, porque negam a encarnação de Jesus. E João, em fato, dizer aquele que nega que Jesus veio em carne é do anticristo. O anticristo habita nele, ou o espírito, no caso, né? O espírito do anticristo influencia, né, automaticamente a opinião dessa pessoa, e esses ensinam aqui nada mais é do que aquilo que o apóstolo Paulo destaca como doutrina de demônios, que nega a encarnação do Filho. Para a gente fechar esse nosso raciocínio, é importante como que essas doutrinas hoje se apresentam hoje. Pois isso foi no período da igreja do primeiro século, né? Os 3 primeiros séculos da igreja sofreram muitos, não só os apóstolos, mas os pais da igreja, né? Irineu, Tertuliano, Eusébio de Cesareia e os demais sofreram muito para poder tirar essa doutrina, essa falsa doutrina do seio da igreja. Tiveram muito trabalho. Como que essas doutrinas se apresentam hoje para nós? Primeiro, alguns segmentos religiosos que negam o nascimento de Jesus, ou negam que Jesus é Deus. Movimentos religiosos, segmentos religiosos que o nascimento virginal de Jesus, todo um segmento religioso que nega que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne, e que Jesus morreu e ressuscitou, todos esses vão em encontro à palavra de Deus e caberá a cada um, à igreja, tentar criar métodos para alcançar essas pessoas, porque afinal de contas, como falávamos lá no primeiro vídeo, é o dever da igreja evangelizar esses grupos, mas é necessário conhecer a Escritura, conhecer a verdade de Deus, para então a gente poder lançar a mão e evangelizar. Professor, e a gente fechar aqui, é muito mais difícil provar que Jesus não existe do que
provar que ele existe. Porque é muito mais difícil eu achar provas para dizer que ele não existe diante de tanta veracidade, diante de tantos fatos, como justamente alguns pregadores dizem. Se tudo isso aí, se Jesus não tivesse existido, como é que essa palavra estava de pé até hoje? Não tinha como uma coisa estar tantos anos de pé se de fato Jesus não tivesse existido, não fosse fato, né? Então é muito mais difícil a gente provar que ele não existe do que provar que ele existe. Então a gente vai fechar aqui esse segundo bloco, é muita coisa, o assunto é muito vasto, o professor está enxugando bastante ali, mas vocês vão pegando aí os pontos principais para colocar dentro do plano de aula. Não sai daí, já já a gente volta com o último bloco, terceiro e último bloco, para a gente fazer o fechamento e o professor apresentar algumas obras aí para acrescentar aí algumas literaturas. Já já a gente volta. Voltamos já nesse terceiro e último bloco. Esse bloco é só para a gente fazer o fechamento, né, e as conclusões finais. E o professor já também vai mostrar alguma literatura aí para acrescentar. Deixa eu anota isso aí, vocês aí que gostam aí, vocês vão gostar disso aqui. Quando João diz que desde o princípio, né, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, aí eu fui buscar a respeito lá do Bereshit, que é o Gênesis. Interessante que quando a gente pega a palavra Bereshit, que é Gênesis, que é início, quando a gente junta a palavra Bet e Resh, essas duas palavras juntas, ela forma a palavra Bar. E Bar em hebraico é filho. Então vai anotando aí. A segunda letra depois de Bet e Resh é o Aleph. É a letra que fala, ela sozinha fala da pessoa de Deus. A terceira letra é a letra Yud, que é a letra que representa a mão, a ação. E a quarta letra é o Tav. O Tav, você pesquisa aí, o Tav ele tem a sua denotação de cruz. Então, quando a gente pega tudo isso e junta, tá lá. Bará Elohim, Yod Cruz. O Filho de Deus que teve as mãos pregadas na cruz. Então, é isso aqui que João está dizendo. Desde o princípio ele estava com Deus. Ele estava no princípio, por isso que quando a gente pega o alfabeto, a primeira letra é Aleph e a última letra é Tav. E as outras letras no grego, alfa e ômega, ou seja, princípio e fim. Então, desde o princípio, Cristo, o Verbo, estava com Deus e já apontava para a sua morte. O Filho de Deus que teve as mãos gravadas na cruz. Então, a palavra Bereshit é isso aí transliterado. Se você fizer esse estudo aí, você veja como a Bíblia não tem erro. Tudo tem um segmento. Toda palavra ela segue uma cronologia, ela segue. Deus não fez nada por acaso. Interessante, professor, quando a gente pega o hebraico, interessante que não começa pelo Aleph, começa pelo Bet, começa pela letra B. Né? E por quê? Acho que quando você pega, ela tem um traço, eu vou botar o desenho aí da forma da letra, ela tem um traço para trás, ou seja, tem algo antes do início já havia algo, e é o Aleph, é o Deus. Antes do início ele já existia. Isso é muito interessante. Então veja que a Bíblia não tem contradição. Ela se encaixa perfeitamente. O que falta é a gente buscar, orar, para Deus dar a revelação da palavra. Professor, vamos fazer o fechamento. Muito bem, queridos. Nós iremos só fazer agora uma indicação de leitura para o amado professor ou aluno que queira ampliar ainda mais a discussão da lição. A lição trata de dois períodos importantes, né? Aqui está uma apresentação desse material importante para o amado professor e aluno que queira ampliar ainda mais o seu conhecimento. Tem esse livro, que é História do Cristianismo ao Alcance de Todos, do Bruce Shelley, da editora Shed, e é um clássico. A maioria dos seminários também fazem uso desse livro para então estudar a história do cristianismo, a história do protestantismo. Então, para um amado professor e aluno que queira ampliar ainda mais a história da igreja, como se deu,
como se desenvolveu, como a igreja se comportou diante desse crescimento, dessas muitas heresias que foram surgindo desde o primeiro século até os dias atuais. Esse é um bom material e um bom recurso para que o professor e o aluno possam estar estudando um pouco sobre a história da igreja. É importante. Outro livro nessa mesma característica, né, que é justamente O Cristianismo através do Século, da editora Vida, esse é outro clássico, também narra e demonstra a formação não só da história da igreja, como também a formação doutrinária da igreja. Então esse livro é fundamental é quase que uma leitura obrigatória para todo cristão que queira conhecer a história do cristianismo, além lá do Bruce, da história do cristianismo ao alcance de todos. Para esses temas mais complexos, que é justamente os temas mais técnicos, que exigirá para que a gente possa estudar um pouco mais sobre as principais doutrinas da igreja, teologia sistemática de Luiz Beckhoff é uma teologia considerada por muitos como a mãe das teologias, é uma boa teologia sistemática, que tem uma perspectiva, aqui é um material seguro, não há nada de teologia liberal aqui, então é um material seguro, os irmãos podem estar estudando. Para quem é pentecostal, como nós somos, é importante a gente estudar ou ter uma teologia sistemática do Stanley Orton, né, que é uma perspectiva pentecostal, além dessa teologia sistemática e da outra, do Maghreb, que a gente apresentou aqui. Isso. Para comentários, existem vários outros comentários bíblicos, mas eu trouxe esse, porque esses vamos dizer, um dos mais resumidos e bem objetivos, que é uma série de interpretação do Novo Testamento, do pastor Augusto Nicodemos Lopes, comentário esse da carta de João, aqui é só do primeiro epístola de João, também é um bom comentário, eu posso escolher qualquer outro comentário, há muitos aí no mercado, todos os gostos, e que os irmãos desejam, é importante também. E esse de 1º e 2º João e Judas, também do reverendo Augusto Nicodemos, da editora Cultura Cristã. São esses materiais que estamos apresentando aos irmãos, para que os irmãos possam estar ampliando ainda mais o assunto da lição. Amém. Amém. Então está aí, a aula está aí, os livros estão aí disponíveis. Próxima lição que nós vamos estudar é Deus Triuno. Aqui, ó, lição de número 4, vai ser a próxima lição, e também vai ser de bênção essa próxima lição. Então, quero agradecer já a vocês, todos vocês que ficaram e estão acompanhando o vídeo, estão assistindo esse episódio. Esse é o 3º episódio, e o que a gente necessita é de orações, para que vocês possam estar orando pela gente, para que Deus possa estar dando a iluminação da palavra, e que a gente possa estar trazendo o conteúdo aqui, e que esse conteúdo possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Então, por hoje é só. Vamos fechar por hoje. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos fechar aqui com a oração. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar na Tua presença, aprendendo mais um pouco a Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu filho, o professor Fabiano Bezerra, que tem sido um suporte muito grande para esse canal e tem dado uma força muito grande. Peço uma bênção especial para o Teu filho, para a sua casa, para toda a sua família. Que o Senhor possa estar iluminando a cada dia mais a sua mente. E aqueles também que estão acompanhando e que estão entrando nesse vídeo para assistir, que possa ser edificado, possa ser abençoado, Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter colocado esse projeto em nossos corações, e nós estamos fazendo aqui aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Continua abençoando, continua ajudando esse canal, né, para que possa ser um canal de bênção, um canal de resgatar vidas e vidas para o Teu reino, Pai. Então queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um momento EBDcast. Espero na próxima aula. Fique na paz.